Olá, tudo bem com você? Saúde mental nas escolas públicas estaduais é o tema deste Alesp Cidadania. Vamos discutir o projeto de lei 382 de 2023 do deputado Enio Tato, que institui o Programa de Saúde Mental para as comunidades das unidades escolares públicas do Estado. Uma iniciativa que busca promover o bem-estar emocional de estudantes, professores, para toda a comunidade escolar. E sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui o psiquiatra Dr. Rodrigo Bressan. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui, Renata. E também da educadora Letícia Lyle. Tudo bem? Obrigada, Letícia. Obrigada por nos receber. Obrigada. Destacando aqui que o Dr. Rodrigo Bressan é psiquiatra, livre docente da Unifesp e a Letícia Lyle é mestre em educação inclusiva e também é responsável, uma das autoras do livro Convivência Ética Educacional. Como é que é essa questão da saúde mental de alunos e professores, Dr. Bressan? As questões de saúde mental sempre estiveram aí. Elas ganharam uma relevância maior depois da pandemia, porque é como se elas tivessem saído debaixo do tapete. Com a pandemia, todo mundo sofreu um estresse grande e a gente se falava tanto da questão do vírus e do risco de saúde, quanto da questão de você estar dentro de casa, lidando com medo, com estresse, e aí a saúde mental começou a ser conversada mais amplamente. Mas a gente sabe, há anos e anos, no Brasil e outros países do mundo, que mais ou menos 14% dos jovens em idade escolar vão ter um transtorno mental. Então as coisas já existem, já existiam e a gente não estava vendo. O que acontece é que, ao longo da vida, mais ou menos um quarto da população, 25%, vai ter um transtorno mental. Só que esses transtornos mentais, na sua maioria, 75%, começam antes dos 24 anos. E o que chama mais atenção é que 50% começam antes dos 14 anos. Se você tiver em mente que a prevenção ela deve ocorrer no início, ou um pouco antes do início dos problemas, o lugar de atuação para prevenir transtornos mentais é a escola. Letícia, quais são os sinais de alerta em sala de aula de que a criançada está passando por algum problema mental nessa questão que está sendo afetada em sua saúde mental? E de que forma isso é reverberado entre os colegas e se atinge os professores? Renata, acho que essa é uma pergunta ótima, porque às vezes a gente tem a ideia de que uma questão de saúde mental é um aluno que está lá fazendo muita bagunça ou que ele está saindo de um lado do controle, né? Muitas vezes a gente tem um pouco desse estereótipo. E acho que bagunceiro, o aluno do fundão. Bagunceiro, aluno do fundão. Ou então o aluno que é muito quieto. Não, esse aluno é muito quieto. A verdade é que saúde mental é uma questão complexa. Assim como a infância, tem muitos sinais que um professor pode conseguir ajudar a identificar que uma criança talvez esteja em sofrimento, ou seja, que ela não está ali na plenitude, no desenvolvimento dela. A escola é capaz de ver muitas dessas coisas, porque ela tem elementos não só do acadêmico, de como esse estudante está performando, está aprendendo, está participando de aula, mas também do social, como que ele está se relacionando com os outros alunos, como ele está se relacionando com ele mesmo, como ele está colocando os seus, né, se autodescrevendo. Às vezes ele fala, não, eu sou muito ruim. Por que eu trago isso? Saúde mental, muitas vezes a gente não tem uma cara só. O olhar atento de um professor bem treinado, acompanhando o desenvolvimento da criança e acompanhando alguns sinais. E aí a educação pede ajuda, muitas vezes, da área da saúde, para a gente conseguir identificar esses sinais, são muito importantes. A gente precisa conseguir conversar, e geralmente aí tem formas que um professor pode intervir numa escola, uma escola que consegue escutar, um professor que consegue olhar para aquele aluno atentamente, ver como ele está naquele dia, pode dar sinais para a gente de que pode ter uma criança com alguma questão de saúde mental ali. Algumas delas a gente vai conseguir ver mais evidentemente, porque a criança pode estar tendo uma reação um pouco maior, mais ampla, às vezes ele tem uma ansiedade muito grande,
mas algumas a gente não vê. Então, um treinamento e um olhar atento do professor para alguns sinais são sempre muito importantes. Mas para quem nos assiste em casa e que também é educador ou pedagogo, que trabalha numa escola, quais são esses sinais? Eu acho que vou passar para o Rodrigo, porque tem alguns sinais que vêm da parte da saúde mental e tem alguns sinais que eu, como educadora, o professor vê, né? Às vezes um estudante que começa a chegar muito atrasado e de repente está com muito sono o tempo todo. E ele é um estudante que a gente vai lá e conversa e pergunta, tenta entender o que está acontecendo. Pode ser que esse estudante, esse comportamento de chegar atrasado sempre, pode ser que tenha a ver com alguma questão da família, que está atrasada sempre, ou pode ser que ele esteja com dificuldade de acordar de manhã, ou dificuldade de dormir. Esse sono, ele é muito precioso. Esses indícios do que acontece no dia a dia na escola podem trazer para a gente uma pergunta maior. Será que esse aluno está bem? O que o desmotiva? O que será que está difícil? Por que está difícil de acordar? Será que está difícil só porque é uma questão mais simples do conflito, do relacionamento? Ou será que está realmente muito difícil? Quais são esses padrões que começam a aparecer? O professor consegue identificar esses sinais que podem, muitas vezes, a gente observar de cara. Às vezes, a gente precisa investigar um pouquinho mais. Então, talvez um aluno que não está conseguindo fazer aquela tarefa de matemática. E, de repente, ele começa a ficar muito nervoso porque ele não consegue fazer uma tarefa de matemática. Ele pode ter uma reação muito forte. De repente, você começa a ter um estudante que sempre na aula de matemática causa, né? Faz bagunça. O que mais está acontecendo ali com aquele estudante? Será que é só a dificuldade com a matemática? Ou será que tem alguma outra coisa? Será que a dificuldade dele é maior do que uma dificuldade pertinente para um estudante naquela faixa etária, naquele momento? Então, o professor, ele pode identificar a partir dos sinais do que acontece no dia a dia, elementos para a gente levantar a mão e falar assim, será que a gente tem que investigar um pouquinho mais a fundo o que está acontecendo com esse estudante? Antes de passar para o Rodrigo, acho que a gente nas escolas tem um trabalho muito importante de prevenção de saúde mental. A gente, como professor, o professor pode ter esse letramento, essa formação, entender o que é saúde mental, quais são esses elementos, o que ele deve ficar de olho. E a gente pode promover espaços onde a gente trabalha com uma aprendizagem socioemocional que é ajudar as crianças a terem recursos para trabalhar com as emoções, com os sentimentos, que é uma das coisas que a gente entende como uma prevenção a questões de saúde mental mais sérias, que, como o Dr. Rodrigo falou, começam a aparecer na infância e adolescência, a gente começa a ter um número muito maior. E muitas vezes a gente não identifica isso, né? A gente simplifica essas questões como, ele só não quer fazer, ou ele só não quer participar. Doutor Rodrigo, tá aí a importância desse projeto de lei, né? Que precisa ser aprovado e sancionado. Com certeza. Quando você tem um olhar não só acadêmico e olha para uma dimensão que é a saúde mental, você está se aproximando cada vez mais do humano. Do ser. Do ser humano, de cada indivíduo. Isso é muito importante na perspectiva educacional dos alunos, mas também é fundamental na saúde dos educadores, dos professores, de toda a comunidade escolar. Quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes a gente trata de transtornos mentais. O que é transtorno mental? É um nome da medicina para tratar das doenças psiquiátricas, que incluem transtorno mental. A depressão, mas não é ficar triste, é a depressão propriamente dita. Os transtornos de ansiedade, como o pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a bulimia, a anorexia, e o TDAH? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são todos transtornos diagnosticáveis e tratáveis. Então, você tem aqui um corpo de diagnósticos que mais ou menos 14% dos alunos que estão ali na sala de aula vão ter o diagnóstico. Isso é pré-pandemia, talvez depois da pandemia tenha um aumento ligeiro nisso daqui. Então, quando a Letícia está falando que o professor pode ter um olhar mais atento, a gente aprendeu no processo, faz muitos anos que a gente faz
letramento de professores com questões de saúde mental, desde a universidade, na Unifesp, até a fundação do Instituto Ame Sua Mente, que é uma ONG que pretende fazer prevenção em saúde mental, a gente aprendeu que os professores, eles são uma peça fundamental. Ninguém conhece jovem e adolescente como professor. Ninguém na sociedade. Pediatra não conhece, terapeuta não conhece. Por que isso? Porque o professor passa 1 período, 2 períodos acompanhando aqueles jovens ao longo do tempo, por muitos anos. Então, o olhar do professor é privilegiado. Ele entende o que está acontecendo ali. O professor de matemática, num determinado ângulo. O de geografia, em outro. O de educação física, em outro. Ele vê a interação dos jovens entre si e ele vê mudança de comportamento. Comprometimento, a responsabilidade. Queda de rendimento, sofrimento, isolamento social. Então, o que acontece? E ele pode conversar com outros professores. Então, ele vai tendo diferentes perspectivas. E aí, a identificação de um jovem que tem algum problema, ela fica muito mais eficiente. Então, do ponto de vista do Instituto Ame Sua Mente, a estratégia de formação de professor, ela é muito eficiente. Ela tem um custo-benefício muito alto. Você faz um determinado investimento em educação de altíssima qualidade, em saúde mental, que é um tema altamente complexo, mas que pode ser comunicado de forma que cada professor possa usar os conceitos na prática. Então, em vez do conhecimento em saúde mental ser uma sobrecarga para o professor, ele empodera a lidar coisas que já estão lá. E ele permite identificar pessoas que não estão com um transtorno mental e ajudar no sofrimento. Para quê? Para prevenir que ele possa ter um problema. Então, quando a gente está falando de transtornos mentais e de saúde mental, a ideia não é medicalizar a educação. A ideia não é aumentar encaminhamento para psicólogo, terapeuta ou psiquiatra. A ideia é diminuir. É que na escola você possa lidar com a maior parte dos problemas. É derrubar o tabu. Começa derrubando o tabu. Quando você derruba o tabu, você começa a poder falar do problema. E daí vem a ideia do letramento. O conhecimento é a maior arma contra o preconceito. A gente publicou um livro que chama Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber. Esse é um livro que é o mais importante no campo e atrás tem essa frase. O conhecimento é a maior arma contra o preconceito. Na hora que você entende que aquele aluno está isolado, está chegando tarde, como a Letícia falou, caiu o rendimento, e não fala ele é um vagabundo, mas você fala, pô, pode estar com problema, você consegue agir. Quando você fala que ele é um vagabundo, você acha que ele é mau caráter. Ele quer atrapalhar a minha aula. Já tem o preconceito, né? Ele quer atrapalhar a minha aula, ele está atrapalhando. Quando você muda o olhar, você consegue ajudar o aluno e ajudar a dinâmica da sala de aula. E aquilo que a gente estava conversando, quando a gente fala de saúde mental, nós vamos para uma dimensão humana. Trata das questões mais íntimas de todos nós. Os professores também têm questões de saúde mental. Nós todos temos. O que a gente precisa fazer é conhecer e cuidar da gente mesmo. Esse é o propósito do Instituto Ame Sua Mente. É olhar para as questões de saúde mental sem preconceito desde cedo e se responsabilizar pela própria saúde mental. E vocês atuam também com o ensino público no Instituto Ame Sua Mente ou apenas com rede privada? Ao contrário, a gente só atua com o ensino público. O principal campo de ação é aqui no estado de São Paulo. Comecei isso na Unifesp, era um projeto que chamava-se Cuca Legal. Quando a gente percebeu que ele não ia crescer como ele precisava, a gente fez essa ONG, que chama Instituto Ame Sua Mente, e a gente trouxe os especialistas juntos para fazer uma intervenção. Atualmente, a intervenção, o EAD, né, o ensino à distância do Instituto, ele está na Escola de Formação de Professores, na EFAP do Estado. Ele é uma das opções que você pode ter para a tua formação pro professor. Então, é muito interessante porque esse trabalho foi reconhecido e incorporado como política pública. Quando a gente fala do projeto do Tato aqui, que foi aprovado sobre saúde mental, há um encaixe. Está sendo em discussão ainda, não foi aprovado. Desculpa, que pena, mas a gente está trabalhando aqui no plenário, para que está seja, que seja. É exatamente... Agora para 2025. E o trabalho, é interessante isso, porque como a gente já tinha essa percepção há mais de 10 anos, a gente vinha trabalhando nisso e agora ganhou uma notoriedade.
E várias ações estão sendo feitas. É muito legal, só que o que é interessante é que a gente já tem o conhecimento e a capacidade de agir nas escolas. Isso aqui não é uma tradução da psiquiatria ou da psicologia para o professor, vai muito além disso. É construir o conhecimento, ciência, neurociência, psiquiátrico, psicológico, de uma forma que seja compreensível e útil para o professor. Isso não é simples, é sofisticado, mas fica fácil de ser compreendido e atuado. Então esse trabalho, que é muito legal, que a gente vem fazendo há anos, foi reconhecido e foi incorporado, e a gente está desenvolvendo novas coisas, como diretrizes gerais, né, ou recomendações sobre como agir com questões de saúde mental na escola como um todo. Não simplesmente o professor conhecer o problema. Então, regras gerais. O que mais aflige os professores? Uma época a gente foi levantar, era autolesão. Autolesão é o que se chamava antigamente de automutilação e tal. Cresceu muito esse problema. Todo mundo fica muito aflito. Muito aflito. Como assim está se cortando? Vai morrer, vai se matar? O que está acontecendo? A culpa é de quem? Então, o que gera de problema numa situação desse tipo é enorme. A insegurança de todos e tal. Quando você entende a autolesão como um fenômeno que pode acontecer, todo mundo entende, sabe o que é, sabe como lidar, que vai usar alguém da escola que pode conversar com aquele jovem, um outro colega, e monta aquela situação, você ganha uma situação de mais segurança. Isso vale para preconceito, racismo, violência, todas as questões ligadas à saúde mental. Suicídio, tentativa de suicídio. E quando a escola usa algumas diretrizes, a escola toda conhece o problema. Ela existe. Nós temos que prevenir, mas os problemas acontecem. Então, como é que você encara na medida que isso acontece? Essas diretrizes permitem a diretoria, a coordenadoria, a dar o caminho e faz com que a escola se sinta apta a lidar com questões de saúde mental, que nesse momento ameaça a escola muito. Surpreende vocês, seja a Letícia, doutor Rodrigo, essa questão de um número maior de suicídios entre adolescentes e jovens nas escolas, ou até mesmo esses casos de adolescentes armados que entram, que são vítimas de bullying, toda essa questão dos haters. Hoje temos as redes sociais, os celulares que até então podiam estar dentro de uma escola, a partir de agora uma lei estadual não é mais permitido. Como é que é hoje em dia? Eu acho que eu vou... Em relação até, o Instituto foi criado em 2018, 6 anos atrás, 7 anos atrás, em relação à década passada. Eu acho que eu vou deixar os números para o Rodrigo, mas ele, quando você traz todas essas coisas que têm aparecido na escola, bullying, preconceito, o que acontece quando a gente não olha para a saúde mental dentro da escola? Como as crianças estão cada vez mais tempo dentro da escola, elas ficam muitas vezes menos tempo com as famílias em casa, porque estão mais tempo na escola, as famílias trabalhando. Se a gente não tem na escola um ambiente que olha para essa complexidade do ser humano, como o Rodrigo trouxe, e olha para essas características, muitas vezes a gente fica aberto e exposto, e uma criança que possa estar ali, passando por algum momento, em sofrimento, pode passar despercebido. Então, a sua pergunta foi, será que te surpreende essas questões? A gente vê questões de saúde mental em escolas há muito tempo. Existem hipóteses e metodologias de como uma escola pode trabalhar, que vai desde trabalhar com o clima escolar, com a integração dos pais na escola, com a formação do educador para o educador estar inteiro lá, podendo estar presente, com as próprias metodologias. Ter a sua saúde mental preservada. Ter a sua saúde mental. As próprias metodologias que a escola usa, como que ela engaja o estudante, a gente sabe que quando você tem alguns desses elementos colocados, você tem uma escola com um clima escolar melhor e uma chance de ter uma saúde mental melhor de todo mundo ali dentro. Ou de que você consiga identificar mais rapidamente alguém que possa estar em sofrimento. O que aconteceu é que a gente passou por uma pandemia, onde a gente ficou em casa, onde todo mundo teve um momento muito difícil. A gente voltou dessa pandemia ainda depois de muito tempo, com muito medo, com muita insegurança. A falta do contato social, as falta crianças do contato pandêmicas. social. E a gente ainda
tem um pouquinho desse resquício, seja em aprendizagem, que academicamente a gente teve muitas crianças da rede pública que não conseguiram ter acesso à educação nesse modelo à distância durante muito tempo, que a gente vai trabalhando. Mas também a gente já tem o que, né, tradicionalmente, como o Rodrigo falou, até antes da pandemia, a gente sabia que são questões de saúde mental que estão no dia a dia na nossa população. Eu acho que dado o que passou na pandemia, isso não necessariamente me surpreende, porque eu sei que existem essas questões, a gente tem isso com esses dados. Mas me mostrou muito como é tão relevante, é tão importante a gente trabalhar isso como um foco. Saúde mental nas escolas, durante muito tempo, foi meio deixado de lado. O aluno não quer fazer, é porque ele não quer fazer. Ou então tudo nas costas e na responsabilidade de um professor. Então, o movimento de tentar trazer um programa de prevenção de saúde mental, onde você traz conhecimento, onde você traz uma chance do professor se conhecer melhor, para ele estar bem informado e a gente poder promover esse clima, ele ajuda todo mundo. Mas acho que o Rodrigo pode falar um pouco mais do aumento. Então, quando você perguntou se surpreende a gente, sinceramente surpreende. Eu não gosto de alarmismo com questões de saúde mental, mas às vezes você tem mensuração, mais ansiedade, mais depressão, e você pode ter um problema com as medidas. Mas quando a gente usa suicídio como referência, é muito difícil, porque é um desfecho grave. Está lá no laudo. Então, o que aconteceu? Aumentou bastante a taxa de suicídio na população brasileira. Esse é um dado do Ministério. Só que o aumento entre os jovens foi 2 vezes maior. Menores que 14 anos foi 4 vezes maior. Então, se você me perguntar, é alarmante? A resposta clara e franca é alarmante. Agora, por que isso? Porque suicídio, a gente costuma dizer que é a ponta do iceberg. 95% dos suicídios estão associados a um transtorno mental. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, dependência de drogas. Então, essa pontinha do iceberg significa que a base está maior. Então, é como se você tivesse quase que 4 vezes mais casos. Não deve ser exatamente isso. Mas tem um outro item que é fundamental. Suicídio mata mais na infância e adolescência do que câncer e doenças cardiovasculares juntas. É a maior causa de morte. Então, a gente tem que olhar isso com muita seriedade. Não dá mais para negligenciar essas questões. E às vezes as pessoas falam, suicídio, hoje não entende direito, tal. Não, a gente entende muito bem e tem métodos muito claros de abordar essa questão. E como passa por conhecer o problema, identificar precocemente e agir. A gente tem que agir. Por que houve esse aumento? Não está muito claro. Mas uma das boas explicações é o advento do celular e o celular com mídias sociais e vídeos rápidos. O que aconteceu é que os jovens passaram a gastar muito tempo na tela do celular, mas muito. A gente tem desenvolver um check-up de saúde mental e quando você vai ver um jovem gastar 5 horas na tela, no TikTok, não é incomum. 6. E o que acontece tá bom, ele gasta 6, não gasta na escola. O tempo livre dele está quase que focado no celular. O pior é o jovem que entra para o quarto, o pai põe para dormir, apagou a luz e ele fica das 11 às 2 da manhã embaixo da coberta. Isso não é um fenômeno que é 1 ou 2. Aí o que acontece? Esse jovem que ficou lá acelerado, vendo aquelas coisas, completamente vidrado, que vai dormir às 2, vai acordar às 6 da manhã e vai ter capacidade atencional, de prestar atenção na aula. Não tem jeito. Cai muito. Então, o que acontece é que esse fenômeno que está acontecendo certamente tem um impacto. A decisão de proibir celulares na escola, ela é
maravilhosos. Você tem evidência científica de sobra para mostrar isso. Isso é pauta para o nosso próximo, para a nossa próxima programação aqui depois do intervalo, para a segunda parte deste programa do Alesp Cidadania. Hoje nós estamos falando de um assunto importantíssimo, essa questão da saúde mental nas escolas, com crianças, adolescentes. Temos e recebemos aqui a participação do psiquiatra e neurocientista Rodrigo Bressan e também da educadora Letícia Laio. Daqui a pouco a gente volta, fica ligado, é rapidinho. O intervalo foi rapidinho, voltamos agora no Alesp Cidadania, nesta segunda parte. Hoje falamos sobre a questão da saúde mental nas escolas. Temos aqui a participação do psiquiatra e neurocientista da Unifesp, Dr. Rodrigo Bressan, e também da educadora Letícia Laio. Gostaria que você falasse então sobre essa questão. Foi aprovada, sancionada a lei que proíbe o uso do celular dentro das escolas, com exceção à questão às atividades pedagógicas. Qual que é o dano do celular? O que já ficou comprovado? Olha, o celular no dia a dia de uma escola... Antes do intervalo, o doutor falava da moçada que ficava, dos adolescentes, das crianças que ficavam embaixo do cobertor por 2, 3 horas mexendo no celular. Exato. E dormiam muito pouco. Imagina isso na sala de aula. O celular foi entrando na escola, ele foi entrando no dia a dia da sala de aula e por um lado, a gente foi trazendo a tecnologia para a escola e isso é muito legal, porque você também amplia acesso a recursos e conteúdos, mas o celular não veio só como um acesso ao mundo dos museus digitais, ele veio com a rede social, ele veio com a notificação que chega no seu celular, com a ansiedade de você querer saber o que está acontecendo a todo momento. Quantos likes sua publicação teve. Quantos likes sua publicação teve. Ou se alguém fez uma publicação que você não gostou de você. Os comentários, os haters. Comentários, os haters, as brincadeiras, que na verdade às vezes passam do lugar da brincadeira. Os desafios. E as exposições, né? O espaço da escola é um espaço onde muitas vezes o professor está ali, muitas vezes com uma aula preparada, com muita atenção e com muito carinho, e que para ele construir o conhecimento, às vezes para você conseguir construir um conceito de matemática, você precisa passar por vários, acumular alguns conhecimentos para poder passar para o próximo. E se o estudante está ali, e aí naquela aula, naquela semana, ele está ali, de repente ele recebeu uma mensagem, alguma coisa no celular, no meio da aula, tirou completamente a concentração dele. E isso acontece, e acontece muitas vezes, durante o dia, e de repente você vê um professor batalhando, e essa é o que a gente ouve do professor da rede pública falando, a gente batalhando a atenção dos estudantes o tempo todo, porque eles não estão presentes e participantes na aula. Além do próprio componente do celular dentro da sala de aula ser um grande distrator, e trazer, de novo, toda a ansiedade, a carga e as questões que vêm de fora da escola, que interrompem o processo dele de aprendizagem, ele também, dentro da escola, ele tira o espaço de socialização. Então, muitas vezes você entra nas escolas e o recreio tem muitas crianças ali, ou com o seu joguinho de celular, cada um na sua tela, acessando outros conteúdos, e a parte tão importante do desenvolvimento humano, que é aprender a se socializar, a brincar, a ter conflitos, a namorar no recreio, né? Encontrar os seus colegas, essa parte vai ficando de lado e cada vez mais eles vão ficando num mundo solitário onde a interface é uma interface de ou joguinhos ou de redes sociais. E a gente começa a perguntar, mas e todas as outras coisas que são tão importantes? A gente não aprende na escola só conteúdo. A gente aprende todas as outras habilidades que a gente precisa para a vida, porque elas são o espaço de convivência que os estudantes têm. E o celular entra nesse meio. Além dele trazer toda essa disrupção para a escola e
tirar do estudante a chance de desenvolver, como o Dr. Rodrigo falou, né? Essas 5 horas que ele está passando no TikTok, ele não está passando jogando baralho com o colega, ou conversando, ou criando histórias. Ele está ali numa interface, ele está deixando de lado isso. Você traz também todo esse mundo social que muitas vezes ele é sem fronteiras, porque você tem jovens e adolescentes que não era para estar na rede social, mas estão, porque entram desde cedo. Você tem muitas vezes jovens que têm acesso a conteúdos que não são apropriados para eles, que invadem o dia a dia. Eu também fiquei muito feliz da gente não ter celulares na escola, porque na minha escola a gente não tem os celulares já tem um tempo, e a gente vê claramente a diferença de convivência, a diferença de bem-estar, inclusive, do próprio estudante quando a gente consegue retirar o celular de perto dele. Muitas vezes esses estudantes eles ficam tão ansiosos de ficar longe do celular que a gente tem que passar um tempo, assim, acalmando, ajudando eles a se reconectarem para eles saberem que está tudo bem ficar longe do celular. E isso acho que é uma coisa que a gente viu, né? Agora, essa lei, inclusive, foi aprovada, porque a gente está vendo isso no mundo todo, que são as redes sociais. Uma lei estadual pioneira aqui em São Paulo e agora pode ser nacional, né? Exato. E acho que, assim, no dia a dia da escola, de novo, reservando a ideia de que é muito importante você ter acesso às tecnologias para aprendizagem, o celular, por ser uma interface em que a gente não tem controle e as crianças estão em redes sociais e estão em um monte de outras coisas ao mesmo tempo, ele é muito disruptivo para o dia a dia da escola. Doutor Rodrigo, o que é viver nessa questão do corte, do feed, do passar? O que essa geração vai receber agora a médio prazo? O que ela vai colher? Então, o que acontece é que esse feed, o TikTok nasceu nisso e contaminou o Instagram e outras mídias sociais, ele é desenvolvido por cientistas, neurocientistas muito capazes, com investimento de milhões e milhões. E qual é o objetivo desses vídeos? O objetivo de qualquer mídia social, manter as pessoas lá dentro. Só que eles encontraram uma fórmula que é maravilhosa do ponto de vista das redes sociais. O que acontece, como a gente estava falando, passar 2, 3, 4, 5 horas simplesmente olhando uma tela e com um nível de estímulo muito alto, você tem um desgaste só ficando ali e que não é preenchido por outras coisas. Então, a rede social, a exposição ao celular, ela tem um componente de que ela é lesiva por si só, pelo que acontece, a exposição, como a gente estava falando, a comparação social. Então, as meninas, em especial, estão mais suscetíveis a transtornos mentais pela questão de exposição social, a falta de paciência ou controle inibitório, que é você conseguir lidar com as coisas, porque você tem estímulo muito rápido, você não tem mais por que esperar. Se você está esperando, você pega o celular e volta para o estímulo. Então, o que o celular faz é deseduca. Ele deseduca. E aí, o que acontece? Então, tem uma coisa que o celular está fazendo e ele está tomando um tempo, que é o que a Letícia estava explicando, que é fundamental para o desenvolvimento dos jovens. Além do conteúdo, que é muito importante, a sociabilidade dos jovens é um item absolutamente chave na transição da infância para a adolescência. A identidade, ela é estruturada de cada um no olhar do outro. Nessa faixa etária de 11 a 14 anos, para o jovem, a opinião do outro, do par, é muito mais importante do que dos pais ou dos professores. Então, eles ficam muito vulneráveis àquilo. E é isso para todo mundo. Só que se você não se exercita nessa prática... E aí que a saúde mental vai... Exato, porque você fica mais frágil. Imagina, uma menina olha e não quero falar com você. O que eu fiz de errado? Aquela menina é tudo para mim. Ou você foi mal na prova, você é burro, você está gordo. Quer dizer, isso acontece, não é bullying ainda, é só
disputa, agressividade e tal. Isso é o normal. Só que todo mundo tem que aprender a enfrentar isso daqui. Ele tem que ganhar uma musculatura fundamental para a vida adulta. Então, se você não desenvolve a musculatura ali, você vai claudicar, você vai ter problemas na vida adulta. Então, claramente, tem uma influência maléfica pela exposição e tem uma influência maléfica por deixar de ter outras coisas. A gente precisa ter um olhar muito atento para isso. Porque o que acontece é, vamos tirar da escola o celular? Vamos passar a lei. O que vai acontecer no outro período? Como vai ser a exposição? Atualmente está muito claro que não tem sentido um jovem, um garoto ter celular antes dos 14 anos, ou talvez 12 anos. Mídia social é indicado que seja depois dos 16 anos. E aí qual é o problema? Eu sou pai também. Você olha para os outros pais, quem está fazendo isso? Exato. Eu tenho filhos de 17 e 20. Eu não sabia disso. Eu fiz um pouco isso intuitivamente. Agora, o que tem que ser claro é que isso não pode acontecer mais. É dependência o que você fica do celular. Ele é montado como qualquer outra droga que cria dependência. A tela gera dependência. A mídia social gera dependência. A tela pode ter vários papéis. Você pode estar digitando, você pode estar vendo televisão. Lendo. Você pode estar lendo. Então, a tela... Que é a minoria da minoria da minoria. Exato. O próprio celular pode trazer muito conhecimento, dá para usar de um jeito positivo. A questão é que esse uso indiscriminado, ele é muito ruim. Então, é lógico que os jovens têm que estar expostos a celular na hora certa e tendo capacidade de lidar com aquilo. Eu falo do feed do Instagram porque é a rede social que eu mais frequento, o TikTok raramente. Mas é verdade que o rolar um feed, o ficar vendo esses microcortes, é uma injeção de dopamina pro O cérebro? tempo inteiro. O tempo todo. Ele é todo desenhado para te dar um estímulo que te deixa mais excitado, Curioso. tirar o estímulo, pôr de novo, colocar um ângulo que ele aprende, né? O que você gosta mais. Então, eu gosto de um esporte. Então, vem uma jogada do esporte. Logo depois, vem um conteúdo, na minha prática ali, educacional. Aí eu vejo e falo, nossa, que interessante. E aí volta outro estímulo. Aquilo é montado de um jeito brilhante. Eu começo a olhar aquilo e falo, isso aqui é demais. O ano letivo de 2025 deve ser aí uma grande virada para todos os professores em sala de aula? Acho que sim. Acho que... Seja da briga do esconde-esconde, né? do esconde, o celular para cá, o celular para cá. Eu acho que vai ser uma virada, acho que a gente vai conseguir perceber isso, mas eu acho que a gente vai ter um começo um pouco tumultuado. Turbulento. Eu acho que, né, eu também tenho filhos adolescentes, basta você falar que você está tirando o celular, restringindo o celular e isso gera uma comoção, né? A gente já viu, né? A gente às vezes acompanha na TV uma cena de um estudante bateu na professora porque ela tirou o celular. Essas situações, elas realmente existem. A dependência do celular, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver o ano que vem, isso vai aparecer como uma questão de saúde mental. E eu acho que a gente vai ter, assim, um comecinho turbulento. Passa rápido. A gente vai ver que algumas crianças realmente estão muito coladas no celular e vão ter dificuldade de estar na escola sem o celular, deixando o celular à distância. Mas acho que para a grande maioria, depois desse primeiro estranhamento, as crianças vão se sentir até aliviadas, porque a verdade é que, como qualquer dependência, é difícil você se separar, mas quando você percebe toda a sua potência, todas as outras coisas que você estava deixando de fazer, porque aquele estudante que está muito tempo na mídia social e está vendo as notas dele caírem ou está vendo os amigos se afastarem, ele percebe isso à distância, ele só não está conseguindo, por isso que a gente vê que é uma coisa, muito viciante mesmo. Mas na hora que você tira isso, e aí o grupo social, como o Dr. Rodrigo trouxe, né? Não é só um pai falando, é todo mundo falando que aquela criança vai ter pelo menos aquele tempo sem o celular, eles começam a se reconectar. E aí, como um movimento de todos juntos, isso é muito mais fácil. Mas eu acho que a gente vai ter um começo em que a gente vai ter um ano de 25 para aprender como é que a gente tira de verdade esse celular e afasta esse estudante. As escolas vão ter que se preparar para poder dar opções mais engajantes, para a gente poder chamar o estudante.
Os professores também conseguirem Criarem desafios, criar esses para lançar a desafios. criatividade. Exato. Agora, doutor Rodrigo, o senhor acha que existem práticas ou rotinas simples que professores e gestores escolares podem adotar para promover o bem-estar emocional Claro. dos alunos? Sim, sim, sim. É interessante, quando a gente começou a trabalhar há mais de 10 anos com saúde mental na escola, a gente fez uma pesquisa, né, como os alunos e como os professores viam saúde mental. E a gente percebeu que eles viam de um jeito muito maniqueísta, ou era o horror do suicídio, ou do crime, o esquizofrênico que matou alguém e tal, ou o bem-estar zen e tal, e deixavam de olhar a saúde mental como um todo. A saúde mental é uma negociação. Nós todos estamos negociando estados. Se eu estou muito irritado porque aconteceu alguma coisa, eu tenho que me acalmar para poder fazer a minha tarefa, para poder atender o paciente. Se eu estou muito triste porque eu perdi o meu cachorro, é muito duro e tal, e eu preciso voltar para o meu estado normal. Então, a saúde mental é uma negociação de estados. Quando a gente entende que todos nós estamos negociando estados e a gente sabe que é fundamental que cada um dos alunos possam negociar os seus próprios estados, a gente fomenta isso, ouvindo os alunos, criando ambientes de conversa, reforçando ações que são positivas para a coletividade. Quer dizer, então você tem uma educação nas entrelinhas, não só no conteúdo, que ajuda esse olhar. Quando você premia um garoto que é responsável, que presta atenção no outro, o prêmio não é uma medalha, mas é uma ação, o que acontece é que as pessoas começam a entender que esse é o ambiente. Então, o gestor, se ele tem esse olhar, ele contamina a escola toda com esse ethos, com essa percepção da importância do humano ali nas questões de saúde mental. Com a sua experiência prática, agora vou pedir até respostas um pouco mais curtas, que o nosso programa está já se desenvolvendo aqui, já para a reta final. Com a sua experiência prática, o senhor acredita que haverá uma abstinência das telas agora em 2025, batendo no seu consultório, afetando a saúde mental dos alunos mais negativamente do que o celular em sala de aula? Olha, para mim é claro que não. A Letícia é educadora, tem a experiência na escola dela, eu tenho a experiência dos jovens, dos meus filhos. Dói um pouco, é uma semana. Nossa. Os jovens rapidamente percebem um alívio, porque aquilo consome muito, consome a atenção e tal. É lógico que sentem falta, mas quando é comum, ninguém pode mexer no celular, você não se sente injustiçado. Você tem que lidar com o desafio. O desafio não é de não ter o celular, o desafio é de lidar com as coisas, mas ela é saudável. Então, a grande maioria dos jovens não passa de uma semana com, vamos dizer, abstinência, como se fosse uma droga. Logo depois ele vai procurando outros caminhos. Eu não acho que vai haver uma comoção. Por incrível que pareça, os alunos são um problema menor do que os pais. Muitos pais estão adictos, dependentes de estar em contato com os filhos o tempo inteiro. Todo. Esse raciocínio de paternidade helicóptero, que está toda hora seguindo o filho para todo lado, que meu filho está na ponta da linha, eu mando uma mensagem, ele tem que responder, isso é muito ruim para o pai, que fica com essa demanda, mas muito ruim para o jovem. Porque ele tem a impressão de que se ele não responder, tem alguma coisa errada. Então, um pai ansioso transmite essa ansiedade para o jovem. Quando o pai fala que você não precisa conectar, o filho também se tranquiliza. Então, para os pais, o movimento ainda é mais delicado. Para a saúde mental dos alunos, a saúde mental da família, a criação, criar tardes de jogos, chamar os amigos, jogos de tabuleiro, jogos de equilíbrio. Eu mesmo viajei recentemente com os meus sobrinhos, adultos todos. Toda noite chegava, estava todo mundo cansado. Mas vamos brincar, vamos jogar. Isso é saudável? É vital? extremamente saudável. É a chave, é você permitir que eles convivam, que eles lidem com os conflitos e usando o humor, a inteligência, a negociação. A Letícia é uma das experts nesse assunto. A gente, acho que a atenção para o que é uma educação socioemocional nas escolas, que é um pouco do que o Rodrigo trouxe, a gente conseguir aprender a nomear nossas emoções, a se conhecer, a escutar o outro atentamente, a ler os sinais do nosso corpo,
a ouvir e decodificar as nossas regras sociais são elementos essenciais para a nossa vida. Quando a gente tira o celular da jogada e a gente consegue trazer uma atenção para esse espaço da educação, que às vezes você vai fazer com intervenções, pode ser um professor que puxa lá uma aula onde você vai discutir, às vezes até um professor de matemática que faz um jogo de tabuleiro, esses elementos estão ali, ou um professor que traz uma aula com um debate, ou alguém que traz um trabalho de grupo que promovam essas trocas. Você pode ter um trabalho de introduzir no próprio currículo da escola, né? São Paulo é pioneiro em trazer educação socioemocional para dentro do currículo, para a formação dos professores, ajudar os estudantes a olhar a perspectiva do outro, a gente fazer um pouco do que você sugeriu agora, mas dentro das escolas, então ter espaços de convivência dentro das escolas, onde a gente convida os pais, onde a gente convida os estudantes a cuidarem da própria escola. Bora brincar. Bora brincar, e brincar adolescente, brincar sempre. Então, e é interessante que o Instituto Ame Sua Mente, quando ele faz essa formação para professores, formação em saúde mental, letramento, a gente desenvolve planos de aula e também jogos. Exato. Jogos que trabalham questões emocionais. Então, o que a gente faz? A gente instrumentaliza o professor para poder usar os jogos ou os planos de aula de acordo com a realidade que eles têm ali na frente, de acordo com a faixa etária. Desde o pega-palito, né? Desde o pega-palito. E acho que a boa notícia, talvez, complementando o que o Rodrigo trouxe, é que uma vez que a gente traz de volta para as crianças e para os adolescentes esse espaço de escuta, de conversa, de troca, que não é intermediado pelas telas. De risada. De risada, de descanso, às vezes, que eles têm, eles são os primeiros a virar essa chave, respirar aliviado e todo mundo tem esse benefício. É muito importante a gente poder trazer o foco de saúde mental para dentro da escola, porque realmente a escola é um lugar muito potente para que isso seja trabalhado. Doutor Rodrigo, por favor. Não, o que eu ia comentar é que tem um outro espaço que a gente perdeu, que é o espaço de não ter nada para fazer. Uhum. Esse espaço de não ter nada para fazer, atualmente, total, é o que você fala, mãe, o que eu vou fazer agora? Ah, não tem que mãe, fazer? É como se o pai fosse o recreador, ou o professor um recreador. Esse é o espaço de não tem nada para fazer. É ali que ele vai criar coisas que ele possa fazer, ele vai construir, ele vai imaginar. Então você precisa desses espaços. Se você tem um estímulo rápido, esses espaços ficam completamente abolidos. Agenda de 90 horas por dia para a criança? Fica totalmente lotada. E atrapalha a criança de poder sedimentar o conhecimento, buscar e criar alternativas no seu ambiente, e usar estratégias sociais, ficar pensando na menina que ele gosta e que não gosta dele. Quer dizer, ele tem que lidar com toda a vida dele pensando, planejando, e não simplesmente fazendo. Uhum. Tem que se disponibilizar a isso, né? Total. Se a gente tem esse olhar, a gente muda. Porque essa história de que o pai tem que resolver o problema do filho, de preencher o tempo dele, é cultural atualmente. Uhum. Os pais não são dependentes da felicidade dos filhos, eles são reféns da felicidade dos filhos. Isso está completamente errado, é uma inversão de valores. A gente tem que criar ambientes para que eles sejam felizes, mas são eles que vão lá. Na medida que o pai fica responsável, ele fica refém. E atrapalha o filho de construir os meios para que ele tenha uma vida aí de bem-estar e cresça. Nesse encerramento, que políticas públicas seriam necessárias para fortalecer a saúde mental nas escolas estaduais? Acho que a gente começa apoiando programas como o programa de prevenção que a gente criou no Ame Sua Mente, que é um programa de formação de professores. Acho que isso é essencial, apoiar o professor, dar recursos para ele, acompanhá-lo no dia a dia, que é quem está ali na ponta com o estudante. Trazer o letramento socioemocional para o dia a dia da sala de aula, seja trazendo conteúdos que sejam mais relevantes, práticas que sejam mais inclusivas, garantir que a escola é um espaço seguro,
que a gente tem políticas que cuidam efetivamente de bullying, de preconceito, que a gente tem um olhar atento, são muito importantes. Uma outra coisa eu acho que é essencial, e o Rodrigo tocou nisso, é a formação do gestor escolar, para que ele consiga orquestrar e dar prioridade para as questões de saúde mental, junto com as questões acadêmicas nas suas decisões e no dia a dia. Isso é muito relevante. Quando a gente pensa isso, né, tanto você letrar professor como você criar diretrizes ou recomendações sobre saúde mental, o que acontece é que a gente está querendo é uma mudança da cultura da escola, olhando para a saúde mental como uma prioridade. E agora os problemas estão fazendo com que as pessoas façam isso. Quando eu comecei esse trabalho, era só quando tinha alguma coisa mais grave, um suicídio, uma violência, que a gente era chamado para falar nas escolas. Agora não. A questão de saúde mental está entrando pela porta da frente. E a gente incorporar isso como uma vertical em toda a escola, que intermedie todas as relações, é que vai fazer essa mudança. Então, letrar e dar vocabulário para os professores é fundamental. Formar é fundamental, mas colocar isso como prioridade é absolutamente chave. Olha, agradecemos muito a participação de vocês, doutor Rodrigo, Letícia. Muito obrigada pela participação. Nós temos aqui toda essa alegria de ter debatido em aproximadamente 1 hora sobre essa questão da saúde mental dos estudantes, dos professores, dos pais, de toda a família. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Hoje o Alesp Cidadania tratou dessa importante questão. Recebemos o psiquiatra e neurocientista, Dr. Rodrigo Bressan, e também a educadora Letícia Laio. Muito obrigada a você pela sua audiência, pela sua participação. Siga sempre a Rede Alesp em nossas redes sociais e também no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até mais.